Por exemplo, você tem um namorado, um marido, que controla você o tempo todo. Não dá para você permanecer numa situação dessa, a não ser que você use estratégia para enganar o outro. Que todo patrão, todo chefe, todo marido ciumento, faz a pessoa usar o quê? A criatividade, ela tapeia. Certo? Homem que acredita em fidelidade de mulher, porque ele determinou, ele é corno, não sabe. Né? Porque as pessoas criam, e digo mais, proibida de fazer, mas é gostoso de ser. Se me proibir de fazer uma coisa, aquilo fica tão atraente, né, que você acaba pensando mais naquilo. Porque é uma coisa tão tola. Para que eu vou sair com o outro se eu tenho aqui? Mas é mais caro, eu saio. Aí eu achei isso interessante, né? Ou esse aqui é muito ruim, ou o outro pode ser muito bom também. Então, isto é algo que a liberdade traz. A liberdade ajuda a gente a criar. A liberdade é a mãe da criatividade. Os caras que ficam presos anos, eles ficam estudando coisas, eles aprendem, criam situações para sair dali. Né? Coisa fantástica, maravilhosa. Pessoas que ficam isoladas acabam escrevendo, descobrindo um monte de coisas que não tiveram oportunidade de fazê-lo, né? Porque perderam a liberdade. E ela é um caminho maravilhoso. Ela traz na gente coragem e desapego. Porque a pessoa, para ser livre, não pode ser muito apegada a muitas coisas, né? Essa é uma doença que nós temos. Se você pensar, se eram nomes, o nome podia carregar alguma coisa muito com ele? Não, ele tinha aquela meia dúzia de coisas que ele levava. Entendeu? Então o nômade, ele é um ser desprovido e desapegado de uma porção de coisas. Então, isto é o que chama pessoa livre. Quantas coisas que você tem, né? Se você for no seu guarda-roupa, na sua garagem, você vê que você tem um monte de coisa que não serve para nada, só estão pesando na sua vida e você pode se livrar daquilo. E quando você se livra daquilo, você tem uma certa vivência de alívio mesmo, né? Porque a gente tem muita coisa que não presta, né? E não é só do ponto de vista de coisas materiais. Você tem aqui um monte de coisa na cabeça tão inúteis que às vezes estão atrapalhando, são quinquilharias que atrapalham o seu casamento. Joga fora que você começa a aproveitar melhor a sua reflexão. Agora, eu tenho que, quando eu amo muito a liberdade, eu sei respeitar como ninguém a liberdade do outro. Entendeu? Você sabe que você quer ser livre, sabe o quanto é bom, você já experimentou a liberdade, você quer o outro livre também. Então você jamais vai querer prender o outro. É na mesma medida que você ama a sua liberdade, você faz a do outro. Né? Eu escrevi sinuca aí, mas é o seguinte, eu imaginei um livro que eu li, o cara falava o seguinte, que a gente, na liberdade, a gente tem que se livrar de um monte de coisa, de pessoas inclusive, mas não de todas. Certo? Por quê? Aí o cara cita um jogo de golfe. O cara foi no campo de golfe, aquele hotel fazendo que ele ficou, estava sozinho lá, aí ele pegou, põe a bolinha, pá! Deu aquela... A bola fez... Caiu lá na minha caçapinha, que normalmente ele atira perto. A bolinha caiu. Mas ele estava sozinho. De que valeu? De que valeu? Se eu não mostro isso, seja talento ou sorte, se eu não tenho alguém para apreciar, que graça tem? Eu não posso ser tão livre assim de todo mundo. Eu preciso estar ligado a alguém. Ai, que gostoso dar essa comunicação aqui.
que valeria se não fosse vocês? Entendeu? Não tem graça nenhuma. E eu imaginei, como todo mundo sabe do golfe, eu imaginei um lance de sinuca. Às vezes o cara está no hotel, vai lá sozinho, pá, a bola rodeou e encaçapa. Puxa, velho, que eu vi, mas não adianta, eu vou falar para mim, mentirosão, hein? Claro. Muito bem. Próximo. E a perda da liberdade traz muito sofrimento, todo mundo sabe disso. E perdemos, inclusive, a possibilidade da criatividade. Agora vamos para o prazer, finalmente. Agora eu gostaria de falar para vocês uma coisa muito interessante. Essa estratégia, a quarta estratégia da sobrevivência, é a única que nós podemos aumentar bastante. Porque o poder, o lance do poder, é você, quando tem muito, você tentar minimizar um pouco a sua atuação dele. Né? Você fazer uma espécie de psicoeducação. No amor, aquelas que amam demais, né? Pô, não precisa ser, maneira um pouquinho, né? A liberdade, pô, não precisa ser tão livre. Agora, diversão, isto dá para eu aumentar. A gente vê, aqui é só, nunca diversão a menos interessa. Sempre interessa diversão a mais. Então, é o seguinte, mas Marcos, diversão, estratégia de sobrevivência. Se você não imagina, eu sempre lembro disso, foi uma reflexão minha que eu tive quando pensei nisso há 30 anos atrás. Como é que os caras que faziam a pirâmide dos faraós, os escravos, eles tinham que cortar aqueles blocos, levar lá e pôr assim. Então à noite eles paravam para dormir. Mas eles não eram máquinas, eram seres humanos. Mas e nem sempre tinham, eles ficavam isolados, não tinha como parceiras amorosas para eles desfrutarem. O que eles faziam? Se divertiam, ou contavam história entre eles, ou dançavam, acendiam o fogo e faziam um ritual. Alguma coisa eles faziam para se divertir, senão no dia seguinte eles morriam. Eles não sobreviviam. Entendeu? Uma coisa que eu adoraria assim, um dia saber é o que o montador de pirâmide fazia à noite. É um negócio que sempre me deixou com muita curiosidade. Que deve ser uma coisa para o cara suportar a vida inteira, 30, 40 anos fazendo aquilo. Escravidão, né? Você vê aqui que os negros fizeram no país. Aqui, o folclore que eles desenvolveram é espetacular, entendeu? Isso era fora do trabalho escravo. A cultura fez só diversão para eles. Aliás, ninguém sabe se divertir tão bem como o negro, né? Porque o negro canta, dá risada, etc. Né? Vocês viram na África do Sul, quando eles foram para lá, que a gente assistiu na televisão, os caras são bons de dança, são bons de riso, são bons de música. Né? Os caras inventaram o jazz nos Estados Unidos. Aquele país tão tolo, né? Os caras foram lá e puseram uma qualidade de música deles, né? O jazz, né? Um ritmo africano engrenado com o melhor que apareceu na música popular americana. Então, isto é o que existe, o que se chama diversão. É a sua capacidade de divertir, e ela é inimiga do egoísmo. Porque você, quando você se diverte, você quer se divertir com alguém, entendeu? Então é sempre bom. E ela foi a recompensa para o aprendizado. Agora que é a chave final da nossa comunicação de hoje. Se você quer aprender alguma coisa, você brinca. Vamos brincar disso? Por que criança aprende muito as coisas? Porque eles criam a brincadeira, eles vivem, e aquilo, as escolas hoje deviam só ser escola de brincar, de criança. Como algumas até sabem fazer isso, né? Brincando você aprende, mesmo coisas chatas. Você transforma aquilo em coisas agradáveis. Entendeu? Então isto é importante que vocês reflitam.
Você quer aprender algo? Cria uma maneira lúdica de você abordar aquilo. Se eu for com a coisa maçante, não vai dar certo. Isto me fez, no ocaso da minha vida, criar uma comunicação acadêmica ou intelectual de coisas muito sérias, como o diagnóstico psiquiátrico, como o exame do paciente, né, ou como psicofarmacologia. Quem abre um livro de psicofarmacologia quer morrer. Isso me fez inventar uma maneira lúdica de abordar essas coisas, porque eu escrevi os livros que eu tenho, né, que são todos gostosos de... Tem um cara que uma vez um psiquiatra foi num congresso lá no sul, no Rio Grande do Sul, tomou um avião, comprou o meu livro lá, ele chegou em São Paulo, ligou para mim, ele era no Mato Grosso. Pô, Marcos, ó, eu li seu livro na viagem e achei gostoso. O cara tinha saído um congresso, coisa chata, entendeu? Então, tem que ser uma coisa, para você aprender, tem que brincar. Se você se quiser fazer um aprendizado de movimentos de fisioterapia, por exemplo, você tem que criar uma brincadeira para a pessoa lembrar e fazer aquilo. Se você, na matemática tem muito isso. Os games que os caras inventam hoje para estudar alguma coisa. Né? Então, isso é uma coisa muito séria. A diversão é a mãe do aprendizado. Ninguém consegue aprender de maneira sem ser divertido. E para finalizar, divertir é rir. Certo? Então, nos momentos que as pessoas riram hoje aqui, eu falei, nossa, isso elas não vão esquecer nunca. Entendeu? Porque é algo realmente que marca, o riso marca. Rir e aprender são bases de relacionamentos duradouros. Se você tem duas pessoas, um casal, se eles continuam brincando entre eles, falando bobagem, aí você vai fazer pro resto da vida. Agora, quando começa a falar de problemas, não sei o quê, pois o preço disso aqui está feio, olha, eu falei, ixa, vamos divertir, vamos escutar música, fazer outra coisa, né? O Freud disse o seguinte, ó, os dois melhores mecanismos de defesa contra a infelicidade humana é riso e solidariedade. Eu termino falando sobre a solidariedade. A solidariedade é o seguinte, solidariedade, quem tem bastante poder e vê alguém na sua frente se desgraçar, todos nós, você repara, você tem uma tendência a ser solidário com a pessoa, ajudar no acidente, tudo mais. Solidariedade faz bem para a gente. É aquela coisa que a gente usa o poder para ser agradável com o outro, né? E isto faz mais bem para o ser do que para o outro, para ajudar o outro, né? Faz mais bem para o ser do que para o outro. Né? Eu agradeço a todos vocês e quero lembrar o seguinte, as atividades que eu puder realizar, eu vou fazer. Vocês todos são convidados a também fazer as comunicações que vocês quiserem entrando no nosso calendário.